pessoal, bem-vindos ao canal da Eli, um canal que procura fingir que tem parcialidade e que procura que o público também finja que acredite que nós tenhamos parcialidade. Nós vamos conversar um pouco sobre a reforma da Previdência e discutir um pouco sobre os efeitos disso, sobre a população mais carente e um pouco sobre como as coisas estão sendo. Mas, principalmente, o porquê que de repente essa questão se tornou tão relevante agora. E só agora. Bom, acho interessante começarmos com uma contextualização de que é muito curioso e muito interessante que o governo Bolsonaro foi eleito por muitos liberais, muitas pessoas pró-políticas de direita, e isso acabou se tornando uma agenda muito relevante para ele. E no histórico dele, ele não é exatamente um político de direita liberal. O militarismo, a forma de política que o Bolsonaro se aproxima é bastante de direita. Acho que eu posso assumir isso. Vamos fingir que eu sou imparcial aqui. Vamos fingir que você também acredita que eu sou imparcial. Acho que a política do Bolsonaro de fato é de direita, mas historicamente o militarismo no Brasil não é contra a direita, é pró-empresários, mas acredita que existem certas políticas, certas atividades e principalmente certas estatais que são consideradas como estratégicas. E isso é quase como um contraponto bastante relevante, bastante poderoso com o ministro que ele escolheu para ser o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, um economista da Escola de Chicago, um liberal nato, que tinha como objetivo as privatizações e inúmeras políticas de direita. Hoje a bola da vez para o Paulo Guedes é aprovar a reforma da Previdência. Uma reforma bastante polêmica, que se tornou bastante urgente, muito provavelmente pelos objetivos, pelas vontades do Paulo Guedes, e não exatamente pelo do Bolsonaro, mas que agora se tornou relevante, urgente e importante. Mas a grande pergunta é o porquê só agora? Por que agora isso se tornou público? Isso se tornou necessário? A grande resposta é que não é de agora. O envelhecimento da população ele foi bastante reconhecido hoje, e ele é inevitável. Ele é uma questão inevitável. O modelo demográfico do Brasil, e não tem como o poder público, não tem como as empresas ignorarem isso. E o porquê que isso é tão relevante? Pelo nosso modelo de previdência. O envelhecimento da população atinge diretamente pela forma como a previdência é feita. O modelo de repartição é um modelo que depende de novos trabalhadores. Os trabalhadores de hoje pagarão os aposentados de hoje. Enquanto que as mudanças propostas pelo Paulo Guedes afirmam e vão propor uma mudança que é para o modelo de capitalização. O modelo de capitalização prevê que cada um construirá a sua própria previdência. Eu sei que na teoria isso parece perfeito, isso parece o ideal, mas existem inúmeras polêmicas dentro disso que eu não quero tocar agora. O modelo de capitalização é um modelo adotado no Chile, e hoje no Chile estão sendo propostas mudanças. Em modelos europeus, as mudanças ainda são mais intensas e parece que se propõe um mix entre repartição, base solidária, repartição, enfim, esse é um assunto para outro vídeo que eu não quero entrar agora. Eu quero também apontar a necessidade e o porquê que isso se tornou relevante agora, que é a necessidade do Estado se modernizar. Reformas são necessárias, não só a reforma da Previdência, mas a reforma tributária é necessária, e o Brasil precisa de grandes reformas, não só nessa perspectiva, mas também reformas estruturais. Então, eu acredito, de novo, fingindo que eu não tenho opinião aqui, que o Brasil e os próximos governantes federais, inclusive os governantes estaduais, vão abraçar cada vez mais reformas estruturais. Enfim, a reforma da Previdência depende de um concerto com C, em que o ministro da Economia e o presidente será um grande maestro, e todos os outros atores relevantes, inclusive estaduais
inclusive a Câmara, inclusive o Senado, são músicos que orquestrarão este grande concerto com C e vão promover este grande concerto com S, essa grande reforma para o Brasil. Enfim, um pouco sobre o futuro. Isso é uma pergunta, isso é algo que eu sempre gosto de trabalhar e tentar pensar um pouco sobre o futuro e o que isso, até onde isso vai nos levar. O governo Bolsonaro foi muito comparado pela sua oposição como a volta de 64, enfim, sobre como o governo, a sua proximidade com os militares enfim, desenvolveu um medo na população pelo seu caráter polêmico, pela sua vontade e o seu saudosismo aos militares. Mas eu vou trazer aqui uma nova perspectiva que, para mim, para quem conhece um pouco de história, quem gosta um pouco de história, acho que esse governo tem pouca coisa, por enquanto, dos governos militares, mas ele tem muito mais comparações com o governo do Fernando Collor. É muito curioso que alguns eventos se espelharam bastante no Collor. No momento da eleição do Collor, da posse do Collor, era uma grande crise econômica. Ele enfrentou o Lula e venceu o Lula nas eleições, rodeado por inúmeras polêmicas. E quando ele venceu, ele pegou o seu projeto de reconstrução econômica no baixo do braço e foi para o Congresso Nacional. Bastante parecido com o que o Bolsonaro fez, levando a reforma da Previdência ao Congresso Nacional. O plano econômico do Fernando Collor, chefiado e organizado pela esposa do FHC na época, foi bastante, na época, tinha bastante respaldo, mas ele não conseguiu ser efetivo porque no Brasil faltava inúmeras outras reformas antes de propor um congelamento das poupanças e controlar o dinheiro que circula na economia. O governo Collor falhou justamente porque se não existiam outras reformas, se não existiam outras atualizações dentro do governo, dentro da administração, essa atitude não ia ser efetiva. Na época foi elogiada. Hoje, olhando com as lentes do futuro, a gente julga o passado como se fosse algo estúpido. Mas na época o plano era visto como algo bom, ou algo bem feito. O problema é que faltavam muitas outras reformas. Seguindo essa minha comparação, é muito difícil prever o futuro, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, num ponto de vista, eu torço para que dê certo, eu torço para que as nossas aposentadorias, o nosso Estado seja modernizado da melhor forma possível. Não sei se exatamente a proposta do Paulo Guedes é a melhor, torço para que o Congresso discuta e melhore, mas se a história se repetir, eu temo pelo nosso futuro. Torço para que os nossos políticos aprimorem a reforma. O PDT aparentemente trouxe ideias novas. Não sei qual que deve ser o caminho certo, não sei qual que deve ser o caminho que devemos escolher. Eu sei que isso tem que ser discutido. Não só na casa parlamentar, como devemos nos apropriar dessa discussão, porque ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso futuro. Um abraço a todos. Aguardem próximos vídeos discutindo mais assuntos relacionados à política.